ABTV está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre a advocacia previdenciária, desafios da profissão e o papel da corregedoria da OAB. Nosso convidado é o advogado previdenciarista e conselheiro estadual da OAB, Dr. Wilson Moraes Neto, que acaba, inclusive, de assumir a função de corregedor adjunto do Conselho Pleno da Ordem. Vamos conhecer sua trajetória, discutir os principais temas do direito previdenciário e entender a importância da corregedoria no fortalecimento da advocacia. Fique com a gente, porque o ABTV já começou. Hoje recebo o advogado Wilson Moraes Neto. Seja bem-vindo. Já essa agenda aqui já estava complicada, viu? Mas já queríamos ter você aqui há muito tempo. E é um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu. Estou muito feliz e honrado de ter recebido esse seu convite. Queria ter estado aqui antes. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu compatibilizar a agenda. Mas é uma honra para mim estar aqui nesse programa tão prestigiado, apresentado por você. Então, conte pra gente um pouco como despertou esse seu interesse pelo direito previdenciário e, assim, as nuances do seu dia a dia, com o público, no escritório, a gestão. Germana, eu costumo brincar que eu nunca fiz direito. Eu sempre fiz advocacia. Desde o primeiro período de direito, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu seria advogado. Nunca nem prestei nenhum tipo de concurso, pensei em outra carreira jurídica. E até chegar à advocacia previdenciária, eu tentei outras áreas, tive sociedade na advocacia empresarial, tributária e trabalhista, mas eu me encontrei na advocacia previdenciária, que é uma advocacia muito dinâmica e é uma advocacia que nos dá a possibilidade de mudar a vida das pessoas. Eu sei que todas as advocacias, de uma certa forma, a advocacia criminal, a advocacia imobiliária, ela muda em alguma forma a vida das pessoas e dos jurisdicionados. Mas a advocacia previdenciária, especialmente, na maioria das vezes, a gente lida com pessoas em situação de miserabilidade, então a gente muda completamente a realidade financeira das pessoas, a gente muda a situação de vida delas e isso é muito gratificante para a gente que advoga na área previdenciária. Eu acho que é por isso que provavelmente essa é a área que mais tem crescido na advocacia hoje, paraibana e brasileira. No seu dia a dia, qual foi o caso assim, que mais chamou a atenção, ou os casos que lhe chamam a atenção e que lhe dá uma felicidade de atuar nessa área? Olha, tem um caso emblemático. Eu tinha começado há pouquíssimo tempo na advocacia previdenciária e eu tive um cliente que teve uma concessão de um auxílio acidente e ele tinha um retroativo muito grande, porque a DIB do auxílio acidente, ela inicia da DCB, a data de início do benefício do auxílio acidente, ela inicia desde quando cessou o antigo auxílio doença. E ele tinha um retroativo muito grande para receber e esse processo foi um processo muito demorado, que subiu até a TNU e a gente conseguiu a reversão das decisões de primeiro e segundo grau aqui. E eu fazia essa implantação do benefício, a comunicação dos valores do cliente, aí eu convidei o cliente lá no escritório, sem avisar ele quanto é que ele tinha para receber, o que é que ele tinha para receber. E aí fiz uma brincadeira que eu fazia, uma dinâmica com o cliente, quanto é que você acha que você tem para receber? E aí, eu não me recordo exatamente do valor, mas era, eu acho que uns 30 mil reais que ele tinha para receber. E esse cara começou a chorar na minha frente. O cara um homem feito, 40 e poucos anos, começou a chorar na minha frente. E me fez a seguinte pergunta: o senhor toparia ligar para minha esposa para contar a ela? E aí eu fiquei sem entender, eu disse, óbvio mas por que especialmente? Você não pode chegar em casa e contar? Ele disse, olha, porque eu já andei fazendo coisa errada, ele já tinha sido preso, depois ele contou, eu já andei fazendo coisa errada na vida, meu filho está numa situação muito difícil, ele requer cuidados especiais e eu, na última conversa que eu tive com minha esposa, a gente sem condições de prover as necessidades básicas da casa, eu disse a ela que ia voltar a fazer coisa errada para conseguir o dinheiro. E aí eu queria que o senhor dissesse a ela que porque se eu chegar em casa com esse valor todo, ela não vai acreditar que foi de um processo, porque ele nem lembrava mais que o processo existia. O processo acho que durou mais de 4 anos, porque os recursos. Mas a gente vê isso no dia a dia. Quando a gente está falando de BPC para deficientes, a gente está falando muitas vezes de uma criança autista que demanda a atenção total da mãe, que a mãe não tem nem condições, dependendo do grau, não tem nem condições de trabalhar. E quando a gente consegue a implantação do benefício desse, que é um salário mínimo por mês, a gente muda a vida. E é muito bacana a gente testemunhar
essa alegria dos clientes, a satisfação de terem a concessão dos seus benefícios. Verdade. Vamos falar dos desafios. Desafios por parte do cidadão e desafio por parte do advogado em atuar nessa área. Quais são? A advocacia previdenciária, a grande dificuldade da advocacia previdenciária hoje é as mudanças que vêm acontecendo dentro da rotina do INSS, as exigências que mudam todo dia. Então, a advocacia previdenciária de hoje é completamente diferente da advocacia previdenciária de 1 ano e 2 anos atrás. Então, a gente como advogado previdenciarista, acho que todo advogado precisa estar se qualificando, precisa estar atualizado tanto do mundo jurídico quanto dessas exigências burocráticas. E a gente precisa estar toda hora disponível a adequar o escritório, porque não é uma opção. Então, quando o INSS traz uma nova exigência ou muda um procedimento, não é uma opção. A gente vai precisar se adequar sob pena de prejudicar o direito dos nossos constituintes. E quais os desafios deles, do constituinte, do cidadão? O cidadão, na verdade, eu acho que a maior barreira que existe entre o cliente e o advogado previdenciarista é o desconhecimento. Então, quando a gente fala hoje de uma advocacia muito aguerrida, que tem uma disputa muito grande de cliente, a maior parte das pessoas que têm direito aos benefícios que a gente trata, os benefícios assistenciais e previdenciários, a maior parte não sabe que tem direito. Então, o nosso desafio é vencer a ignorância, vencer esse desconhecimento e levar as pessoas o máximo possível o conhecimento do direito que elas têm, que muitas vezes elas não fazem ideia. A lentidão da justiça brasileira, talvez, o descaso um pouco... de certa forma, olha, eu preciso até... A gente vive numa seara que é um oásis, né? Porque 99% das nossas demandas previdenciárias tramitam na Justiça Federal. Então, a Justiça Federal, eu costumo dizer no escritório, olha, quem advoga aqui não aprende a advocacia da barriga no balcão, porque a gente não precisa estar despachando processo toda hora. É raro quando a gente precisa despachar algum processo, porque o processo ele anda naturalmente. É diferente de outras, na Justiça Estadual, que tem uma demanda maior, que as varas têm uma quantidade de processos maior e que os processos eles precisam desse impulsionamento do advogado lá, de pedir. Uhum. Então, a lentidão é mais, e aí é uma questão que a gente discute judicialmente, é o entendimento do nosso TRF, da nossa Justiça Federal aqui da Paraíba, ele não acompanha, não é tão benéfico ao segurado quanto o entendimento de outros TRFs, como principalmente o TRF4, que tem uma visão mais sensível a essas causas previdenciárias. Mas você acha que a legislação tem que melhorar, ou ela está melhorando, ela está acompanhando o avanço das tecnologias? Eu digo isso pelos exames médicos, pela inteligência artificial, tudo. A legislação em si, não. É muito mais uma questão do entendimento, assim, de ter a sensibilidade, de entender que há uma pessoa em estado de miserabilidade e que há discrepâncias entre entendimentos de perito médico judicial, do perito particular e muitas vezes o caso, principalmente quando a gente está falando de benefício assistencial do BPC, ele precisa ser enxergado no seu todo. Então, às vezes, tem uma constatação de um autismo leve, mas não é levado... Esse processo é um processo que é improcedente, porque não é levado em consideração que aquela mãe vai precisar de uma atenção extra, vai precisar de um valor a mais. Não tem... É uma criança que o manejo é muito mais complicado, então não é tão simples deixar na casa de um parente ou deixar numa creche. Às vezes a mãe não se sente confortável, não tem segurança. Então, esse contexto é que é muito importante. E aí, o papel do advogado nesse convencimento é essencial. E aí é o que vai diferenciar uma boa advocacia de uma advocacia razoável, mediana. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais para os advogados. Mas agora eu quero saber a história do Wilson Moraes, né? De onde veio essa vontade de fazer direito, de ser um advogado, e onde ele caiu realmente na área previdenciária. Olha, eu desde o primeiro período de Direito, eu estagiava no escritório. Minha grande inspiração na advocacia foi o Dr. Carlos Marcelos, que é hoje, ele é amigo do meu pai, mas hoje eu posso dizer que ele é um grande amigo meu. Então, foi quem me abriu as portas da advocacia. Aprendi muito, não só do juridiquês, não só da parte técnica, mas, sobretudo, de como levar o escritório, da administração, da cordialidade com que ele tratava os magistrados e como ele era muito respeitado. Então, o Dr. Carlos foi uma primeira inspiração e aí, ao longo da vida, a gente vai também conhecendo outras pessoas, admirando o Dr. José Dízio Simões Souto, Éric Macedo, são nortes que a gente tem
de advogados que a gente entende que são bem-sucedidos e que tiveram uma carreira bem próspera e a gente se inspira neles. E a advocacia previdenciária, especificamente, eu tenho uma história interessante que eu tenho um grande amigo que ele é o proprietário do maior escritório de direito previdenciário, até então, não sei hoje, mas de direito previdenciário de Alagoas. E aí, quando eu fui dar uma palestra de uma outra área, que eu tenho empresa, fui dar uma palestra no Encontro Brasileiro de Administração, e aí eu encontrei, a gente saiu para tomar uma cerveja e ele disse, rapaz, eu estou numa área que eu acho que tem tudo a ver contigo. E aí ele me apresentou e ele abriu, Vinícius Medeiros, grande amigo, e ele me abriu as portas do escritório dele, me ensinou absolutamente tudo, de como é que funcionava o fluxo interno do escritório, de como é que funcionava a parte comercial. E quando eu voltei a João Pessoa, eu já era uma pessoa diferente, que eu já estava focado em colocar aquilo na prática e, graças a ele, essa porta que ele abriu para mim, eu pude enveredar na área previdenciária. No próximo bloco, queremos saber mais detalhes, inclusive para dar uma forcinha, uma palavra para o jovem advogado, para aquele que ainda está em dúvida sobre o nicho que irá seguir. No próximo bloco, vamos falar também sobre a atuação da Corregedoria da OAB e sua importância para a classe. Não saia daí. O OAB TV volta já. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista, apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento. Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Bessa e Centro. Fala com a Lê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o advogado Wilson Moraes Neto. Doutor Wilson, chegou a hora da gente falar um pouco para o advogado. Tem pessoas do outro lado da tela que gostariam muito de entender como funciona a gestão do escritório, né, na área previdenciária, porque o seu cliente normalmente não tem condições daquele honorário contratual, normalmente funciona com honorário de êxito, e aquele jovem advogado que acabou de sair da universidade, que tem uma estrutura para manter, como, né, qual é o melhor caminho que ele deve seguir, qual a função da OAB Paraíba, onde ela está ajudando esse jovem advogado, a função também do Conselho Estadual da OAB. Mas aí eu quero que você conte um pouco e fale um pouco para esse advogado. Então, a advocacia previdenciária, de fato, traz esse desafio. É muito raro quando a gente consegue cobrar uma consulta, é muito raro quando a gente consegue cobrar
honorários iniciais, a regra na advocacia previdenciária são os honorários ad êxito. E para isso o colega que vai enveredar pela área previdenciária precisa se planejar, precisa ter um capital de giro que consiga manter as suas despesas durante um tempo. A advocacia previdenciária tem uma facilidade, essa que eu falei, tem a concessão administrativa que é bem rápida quando acontece, tem a rapidez também, a celeridade da Justiça Federal, então é um período mais curto. Se a gente estivesse falando de outras searas que só trabalhasse com êxito, seria um pouco mais complicado, mas na advocacia previdenciária você tem essas facilidades em relação à agilidade do julgamento dos processos administrativamente e também do processamento desses processos na Justiça Federal. Mas, de toda forma, o advogado, a gente não é preparado para isso na universidade. Quando você empreende na advocacia, que o escritório começa a crescer, você tem que ter a visão de administrador, não é mais do advogado, não é mais só a parte jurídica, é a parte da gestão das pessoas, da administração do escritório, de entender um pouco o que é que funciona fluxo de caixa, de entender a parte das exigências da legislação fiscal, trabalhista. Então muda um pouquinho, tem que mudar um pouquinho esse viés para onde está olhando o advogado que está à frente do escritório, porque ele deixa um pouquinho de estar no dia a dia dos processos, de estar administrando aquelas ações para estar administrando as pessoas que vão administrar as ações. Como você vê o papel da OAB? Como ela ajuda através da ESA, pós-graduações, agora até com cowork, não é isso? Para esse jovem advogado. Olha, a OAB Paraíba já há algum tempo tem tido um papel muito relevante para o jovem advogado. Nós somos, eu acho que a segunda anuidade mais barata do Brasil, então isso já é um incentivo, que a gente sabe que no início da advocacia tem essa dificuldade. Também nós estamos falando de uma OAB que está a toda hora, tem uma ESA muito pungente, que está sempre oferecendo cursos de iniciação à advocacia, cursos menores, maiores. Agora a gente acabou de encerrar, acho que a cerimônia de encerramento não tem 2 meses, a maior pós-graduação em Direito Previdenciário da história da Paraíba, e a custo zero. Na verdade, houve o custo, a OAB bancou esse custo, mas ofereceu aos seus advogados sem cobrar absolutamente nada. Então, eu acho que para quem quer iniciar na advocacia, talvez não tenha estado melhor do que a Paraíba em relação a esse suporte que a OAB dá no início da carreira, não só no início da carreira, mas de uma forma geral ao advogado. A gente tem uma procuradoria da OAB muito atuante quando a gente trata de questões relativas tanto a honorários quanto às prerrogativas do advogado. A gente tem um presidente de ordem extremamente combativo, que está sempre ao lado do advogado. Então, nós somos muito agraciados de estarmos aqui na Paraíba e de podermos contar com a OAB Seccional Paraíba. Eu sei que você tem uma posição, vai puxar um pouquinho a sardinha, mas eu gostaria que você dissesse, então, é uma boa área para seguir, é um bom nicho para seguir a área previdenciária. A área previdenciária, você tem que ter identificação. Se você não gostar de estar lidando com pessoas, talvez não seja a melhor área possível, mas é uma área muito boa. Para mim, eu me realizo todos os dias em sair de casa e trabalhar e estar no escritório e atender as pessoas e fazer o escritório funcionar. Vamos falar agora sobre sua recente nomeação, a corregedor adjunto do Conselho Estadual da OAB. Fale sobre sua história na ordem e como é que você chegou a esse posto. Eu estou na ordem, eu acho que tem mais de 10 anos, já fui ouvidor-geral, depois fui corregedor. Eu estou como corregedor-geral adjunto desde que foi criada a Corregedoria-Geral Adjunta. Eu acredito que já sejam 8 anos, 7 anos. E tem sido um prazer servir a ordem. Fiquei muito agradecido pelo convite do presidente Arson, da nossa corregedora titular, Ana Paula, e feliz também de ter ao nosso lado uma corregedora adjunta como Rayana Versari. E os desafios da corregedoria são inúmeros. A gente precisa ter discrição, a gente precisa ter um senso de justiça apurado e fazer o acompanhamento dos processos, porque eu acho que o pior cenário que pode acontecer não é a condenação ou a absolvição em um processo disciplinar. A gente não se envolve nessa questão meritória. Mas a pior coisa que pode acontecer é o processo não chegar ao fim e ser arquivado por prescrição. Então, graças a Deus, a OAB vem envidando esforços. A gente tem um papel de destaque no cenário de OABs do Brasil,
pelas nossas iniciativas nesse sentido de fazer com que o processo ético-disciplinar ele corra dentro de um prazo adequado e razoável. Eu gosto de voltar, Wilson, porque tem pessoas que estão assistindo que não entendem o que é um conselho, o que faz o conselho estadual, né, o conselho pleno estadual da OAB, como funciona. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho para o pessoal. A OAB é um mundo, então o que você quiser fazer para contribuir com a advocacia tem a área. E aí, como conselheiro, você tem a possibilidade de participar da primeira Câmara, ou da segunda Câmara, ou do órgão especial. Na primeira oportunidade que eu fui conselheiro, eu fui da primeira Câmara, que era responsável pelo julgamento, o processamento dos pedidos, principalmente de inscrição principal. Então, pouca gente sabe disso. As pessoas acham que para ser advogado precisa passar na prova da OAB e ponto final. Passou na prova da OAB, será aceito, e não funciona dessa forma. Existem outros requisitos que precisam ser atendidos e comprovados. Então, a primeira Câmara fica responsável por isso. A segunda Câmara é um órgão revisional das decisões disciplinares do Tribunal de Ética e Disciplina, com exceção dos processos em que o TED entende pela exclusão, que aí é competência do Conselho Pleno da OAB. O Conselho Pleno da OAB também trata das questões administrativas, é o foro adequado para discussão. E o órgão especial é um órgão mais voltado para as consultas e também para os recursos em casos em que a primeira Câmara entende que há incompatibilidade com a advocacia de algum requerente. Então, a OAB é um mundo. Eu gostaria de convidar todos os jovens advogados, os advogados com mais tempo, de participar, de dar sua contribuição, porque ninguém na OAB, nenhum dos membros dos advogados que estão lá tem remuneração. Então, cada um doa uma parte do seu tempo para um benefício comum, para em prol de um bem maior, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E agora uma questão polêmica. Na sua visão, como conciliar a função correcional, a função do Conselho da OAB, com o apoio ao advogado? O apoio daquele advogado que está naquela situação, o apoio ao jovem advogado. Acho assim que na visão da gente, né, também sou conselheira, nós que estamos lá, é uma. A visão daquele que está do outro lado é outra. É sensível, é um tema sensível. Olha, o Tribunal de Ética e Disciplina já vem há algum tempo tendo um papel muito importante no sentido de conscientização. O maior problema que a gente tem hoje em relação aos jovens advogados é a propaganda irregular. E a gente tem um provimento atual que está em vigor, que já estabelece com mais clareza quais são os critérios, o que é que o advogado pode, o que é que o advogado não pode. Está sendo travada a discussão, uma nova discussão da possibilidade de publicação de decisões judiciais, enfim, de uma flexibilização ainda maior. Mas ainda assim tem alguns colegas que se excedem e o Tribunal de Ética e Disciplina tem tido um papel muito importante de conscientização. Tem feito cursos, tem feito publicações também em redes sociais, fazendo disseminação da informação, porque muitas vezes a gente não pode, você sabe que no direito a gente não pode presumir a má-fé e muitas vezes o cara faz, o colega faz por desconhecimento e aí esse papel inicial da OAB de orientação é muito importante. A OAB tem sido muito atuante em relação a isso. Estamos chegando ao fim do nosso programa e gostaria que você deixasse 2 mensagens. Um para o cidadão, aquele que não sabe dos seus direitos, como ele pode tirar suas dúvidas com o seu escritório, seu Instagram ou contato. E outra mensagem também para o advogado. Olha, para a população em geral, procure um advogado de sua confiança, procure alguém com quem você se sinta confortável para dividir os seus anseios, para tirar dúvidas, para tentar entender. Tem muitos benefícios das quais as pessoas não fazem ideia da existência. Então, é muito importante que todo cidadão tenha um advogado de confiança com quem ele vá se consultar. Em relação o meu escritório, eu me reservo a pedir que procure os demais. A gente tem escritórios previdenciários de enorme qualidade. A gente tem, eu acho que o maior escritório de direito previdenciário do Brasil é aqui da Paraíba também. E é muito importante essa conscientização, estar lidando com um profissional sério. E aí, hoje em dia, a gente tem todos os meios de buscar em redes sociais, de entender quem é o advogado para buscar um aconselhamento eficaz e próprio para a sua demanda. Eu vou até pedir licença que nós temos também, né, a OAB, ela tem o pessoal das comissões de direito previdenciário, que você pode também estar tirando dúvida com eles. É isso? A Comissão de Direito Previdenciário, hoje liderada por Alisson, é muito atuante, vem sendo muito atuante já há algum tempo.
fez agora o primeiro Congresso de Direito Previdenciário da Paraíba, assim, um sucesso, as inscrições esgotadas. E é um fórum de discussão interminável sobre o direito previdenciário, sobre as dificuldades da advocacia previdenciária em si. Então, se você é advogado, é muito importante, tanto a Comissão de Direito Previdenciário como a Associação APAPREV, tem o IBDP também, é muito importante fazer parte desses órgãos, dessas instituições e associações, para que você esteja inteirado das novidades. Às vezes você aprende com um conselho de um colega, com experiência de um colega que está vivendo alguma dificuldade, você não vai precisar errar para entender qual é a forma certa de fazer, de se comportar. Então, é muito importante fazer parte dessas instituições. O OAB TV fica por aqui. Estamos nas redes sociais, através do @OABPB. Também no YouTube. Lá se encontram todas as entrevistas com seus temas. Até a próxima semana.